Discípulo de Oruan, cabelo vermelho, Miquéias. Era uma vez Caioba, Caioba se foi. Quem tá ganhando é sempre uma facção, pô. Então, quando a gente fica discutindo aqui, pô, uma hora o TCP ganha, outra hora o CV ganha. Eu quero ouvir a hora que a polícia vai ganhar. Porque é o tempo todo troca de facção e nesse tempo todo troca de facção. O poder muda entre eles, entre o crime. Então essa cidade, ela tem polícia, tem governo ou não? Um dos líderes da guerra do CV, conhecido como Caioba, foi executado em confronto contra o TCP. Então tu tá vendo aí, ó, no estilo Oruan, cabelinho vermelho, Caioba virou, sei lá, alguma coisa, né? E a polícia acha bunker de atiradores de elite do Peixão, cara. E também uma invasão do Morro do Danon. Então você tá vendo aí, ó, o bunker. Seria um bunker isso? Vamos debater aqui com o Júlio Locke. E Bolsonaro muda o tom, pede desculpas a Moraes e nega plano de golpe. E para fechar, Reino Unido inclui o Brasil em plano de preparação para a guerra nos próximos 10 anos. Esses são os destaques de hoje, nossas notícias, e com todos esses temas aí, nós vamos aprofundar, dissecar, comentar tudo que é possível nessas notícias. Isso aí pode ser só uma notícia aí de 3, 5 minutos. Aqui nós vamos fazer um grande debate, dissecar todos os pontos aí importantes para que você possa compreender o que está acontecendo, a opinião dos nossos participantes. Então, vamos lá, rapaziada. Esse é o Fala Globo News. Já deixa o seu like aí, vibra no coraçãozinho aí e vamos lá no chat, que o chat é o ambiente de vocês. Mano, volta. Vamos nessa? Então, segurança pública. Aquela vinheta, mano, volta. Bom, um soldado, cara, temido, né, do Comando Vermelho tem cabeça estourada na guerra. Pelo amor de Deus, Caioba já era. Então, era uma vez Caioba, um soldado temido, né, um jovem soldado temido que se foi na guerra. Essa guerra tem preço, custa caro e chega a hora de todo mundo. Caio da Silva Honorato, conhecido como Caioba, foi morto com tiros de fuzil na cabeça em mais um confronto entre o Comando Vermelho e o TCP. Ele era considerado um dos puxadores de guerra mais violentos do CV. Caioba ficou famoso na bolha do crime e tinha vídeos famosos entre os membros e simpatizantes do CV. Por ser uma figura jovem, ele acabava sendo um incentivador do crime e fazia muitos outros jovens quererem trabalhar para o CV. A comoção interna pela morte de Caioba gera reflexão sobre a necessidade de uma nova forma de combater os criminosos famosos, pois esses são capazes de seduzir e atrair jovens nas favelas, fazendo-os almejar o trabalho no crime como um objetivo de vida e um certo status de sucesso. Sucesso para quem, meu povo? Sucesso para quem? Veja as imagens aí de um jovem, deveria ser um jovem, né? Mas é um narcoterrorista, é um camarada aí que vem para o mundo e não entende, né, cara, o seu propósito, né? O Criador deu a chance dele de estar aqui nesse mundo, ele entendeu errado, virou um criminoso, pintou o cabelo de vermelho, virou brabão, virou puxador de guerra, liderava um bonde, como é que era? Tropa do caos, alguma coisa nesse sentido. Tá aí, ó. Discípulo de Oruan, cabelo vermelho, Miquéias. Era uma vez Caioba, Caioba se foi. Por favor, Miquéias, quem é Caioba? Glauber, o Caioba era um cara querido dentro do Comando Vermelho, tanto que gerou uma carreata à morte dele, foi convocada uma carreata em homenagem a ele, que começaria ali do Complexo do Alemão, seguindo até o Complexo da Penha e de lá para o cemitério de Inhaúma. Então, um trajeto muito grande, reunindo várias pessoas que estavam ali para homenagear esse suposto combatente, esse suposto herói da liberdade do Comando Vermelho. E Glauber, infelizmente, realmente, ele era um cara que
conseguia atrair muitos jovens, ele tinha uma presença nas redes sociais muito forte, demonstrando ali um poder, um sucesso para a facção, e acabou também servindo como um exemplo de força da facção rival que conseguiu eliminar ele no confronto. Ele era conhecido como uma das principais lideranças da chamada Tropa do Caos, estava ali iniciando ocupações e invasões em territórios do terceiro comando na região ali da Zona Norte, Campinho, Cascadura, e os confrontos estavam muito intensos ali, e como a gente sempre ressalta aqui, não se trata somente de uma disputa pelas bocas de fundo, mas um trabalho que vai além disso. Em notas divulgadas nas redes sociais, grupos de WhatsApp, essa Tropa do Caos anunciava que agora era tudo deles. Então, GatoNet, internet não deveria ser paga até segunda ordem. Não é que eles iam dar isso de graça para o morador, óbvio. Eles simplesmente iam tomar aquele tipo de serviço para eles, e ficou claro e registrado nessa tomada, nessa mudança de poder da região, o seguinte: olha, nós estamos aqui para somar, mas quem não quiser somar com a gente, pode meter o pé da comunidade, que aqui a gente não vai aceitar. Então acaba essa coisa do chamado cria da comunidade, que abraça a comunidade, e começa a se intensificar cada vez mais esse trabalho de traficantes que oprimem, tomam casas e expulsam moradores das comunidades toda vez que troca uma facção pela outra. Bom, essa história do Caioba aí me recorda o tal do Gotinha, né? Então parece que Caioba teve o mesmo fim do Gotinha, né? O Gotinha na mão dos guerreiros do BOPE e o Caioba na mão dos inimigos. Parece que estourou a cabeça do Caioba. Caioba ficou como, cara? Ficou, não sei, batata. O que houve com o Caioba? Que guerra é essa? Esse é o preço da guerra. Então você que é jovem, você que se ilude, você que tem o teu coração tomado pela ideologia do Comando Vermelho ou de qualquer outra facção, tenha certeza, esse é seu fim. Você vai fazer terror, você vai se achar o brabão, mas em algum momento você vai recolher a sua irrelevância, a sua insignificância e vai voltar para o mundo, vai sair desse mundo e vai voltar, infelizmente, para o colo do capiroto, talvez, né? Se o que eu acredito é verdade, é lá que ele deve estar agora, ó, recebendo um cafunézinho, batata. E aí? Caioba, Guerra, Morro do Fubá, CV, TCP. O que tu tem para dizer pra gente, batata? Não tem nada mais preocupante. O que a gente vem pregando aqui todos os dias é ideologia. Isso que faz. Um moleque, viu a foto aí, ó? Um garoto. Quem é esse cara para ser ídolo de guerra de quê? Tão pouco tempo. Tão pouco tempo segurando um fuzil? O que ele diz que é experiência? Invadiu quanto? 10, 15 morros? É isso? Mas a ausência de gente com capacidade técnica para fazer alguma coisa, porque são vagabundos, obviamente, aparece um débil mental, um garoto motivado, obviamente, pela ideia, louco, alucinado, drogado. Aí ele pega um fuzil e sai correndo para dentro do inimigo, dando tiro. E esse cara, obviamente, vai ser ovacionado pelos outros. E aí faz com que ele seja seguido de forma louca. Não existe nenhum posicionamento para esse cara ser nenhum herói de nada. Não tem nem tempo para isso. Basicamente, o que você vê? Isso vai ser sempre assim. A necessidade que eles têm de deixar um louco estar na frente da tropa para puxar um monte de pessoas sem qualquer conhecimento de nada. Bom, senhores, eu vou passar o vídeo, mano, o Walter vai liberar o vídeo e nós vamos poder falar mais. O que está acontecendo lá, Morro do Fubá, Campinho, aquela região ali, não sei se aquilo ali já é um complexo, né? Vamos entender melhor e vamos falar tudo para nossa audiência. Mano, Walter, temos vídeo do conflito? Sim. Então, por favor, mano, Walter. Toca dentro da rádio, tranquilidade, olha lá, tá eu. Ó, corta no miolo. Não deixa agora não, tranquilidade. Vou trocar de bandido pra bandido. Tranquilidade. Correu, vai correr mesmo, pega tudo. Tá atrás, bora correr atrás dele, bora, vem. Cara, essa é a realidade mesmo, esses grupos, cara, tu vê ali
só moleque novo, esses moleques sabem realmente de bala, eles são doidos, né? Eles são endemoniados, eles são tomados, sei lá pelo quê, não deve ter amor de família, não deve ter amor por ninguém, vivem essa guerra dessa forma, né? E depois comemoram a morte dele. Tinha uma imagem na mata ali que eu não entendi muito bem, o que é aquilo, Batata? Posso ir por parte, né? Ali estava apresentando o pessoal que tinha acabado de matar, né? Festejando de matar o Caioba, que era o pessoal do Comando Vermelho que tinha tomado. Aquela região ali é complicada, porque tem o Morro do 18, Morro do Fubá, do outro lado, ao lado da pista, em frente ao morro, é a Serrinha. A Serrinha é TCP, é um complexo da Serrinha, muito grande, muito forte. E o pessoal do 18 e virando para o lado do Mé, vem a ser o pessoal forte do CV. Então, aquele ponto ali fica um ponto difícil, porque uma hora o CV desce, toma, e outra hora a Servinha vem e retoma. Toma aquela parte do Fubá até Campinho, ali em Madureira, fazendo divisa ali com Praça Seca, que é o Morro do São José, que se junta com Covanca, Morro da Caixa d'Água, que é outro complexo do CV, aonde o terceiro comando não consegue ir devido à extensão. Então eles não conseguem tomar tudo, então fica essa guerra de facção. Ontem foi tomado aí, nesse ponto aí dessa filmagem aí, foi retomado pelo terceiro comando, né? O cara tá ali dizendo, os crias ali, e dizendo que seria do terceiro comando, tava retomando do CV, pois o CV tinha tomado no final de semana essa guerra extensa que nós viemos acompanhando. Ali nas filmagens, as filmagens apresentando o pessoal do terceiro comando, numa outra região, acompanhada era o pessoal do terceiro comando se refugiando de uma invasão também do CV. Por isso que as imagens nós vemos falando das invasões constantes no Rio de Janeiro, seja em diversos pontos do lugar, orquestrada pelo Comando Vermelho, tentando tomar pontos do terceiro comando. Bom, senhores, eu vi um mapa ali, cara. Mano, consegue voltar aquele mapa lá que mostra as regiões dominadas? Esse? Ali nós estamos vendo, né? O Morro do Fubá, nesse mapa, está como um TCP. O Batata disse que foi dominado no final de semana e ontem, terça-feira, o TCP já voltou. Porra, mas que guerra é essa, cara? Os caras num dia um, no outro dia outro? Porque, assim, pelo que consta, o Morro dos Macacos continua, você vê? Você vê, de fato, tomou o Morro dos Macacos. Agora ali no Fubá, pelo visto, não, né? Foi só uma guerra, os caras fugiram e voltaram no dia seguinte, é isso? Porque a diferença do Morro do Macaco e o morro ali do Fubá é que o apoio para o terceiro comando, ele é muito próximo, é praticamente em frente ao Morro do Fubá. Então, mesmo que eles consigam expulsar ou tomar o morro do terceiro comando, eles recuam para o outro lado ali de Madureira, e quando eles se refortalecem e voltam para o morro. Então essa guerra praticamente é constante, assim como o pessoal do CV, mesmo que eles recuam para a mata, que de um lado é o Morro do 18 e do outro lado vem a ser a Praça Seca, que é o Morro do São José, que avançam para aquele lado, ali para o lado da Covanca, que é uma mata, é uma área extensa de mata, que vai sair lá na Rio do Pau, lá em Jacarepaguá, entendeu? Então, juntando um complexo ali, que aí vem o Batomuxi, Caixa d'Água, Morro da Covanca, tudo isso faz apoio para essa guerra aí, que é o Morro do CV, que é o CV. Então eles recuam e voltam, recuam e voltam. E da mesma forma o terceiro comando, ele recua para o outro lado, mesmo tomando um prejuízo, o reforço. Agora o macaco não possui nenhuma favela de terceiro comando próxima ali para uma retomada. Então quando eles tomam um prejuízo, como aconteceu no CV, o CV simplesmente atravessa do São João, atravessa uma extensão de mata e cai dentro do macaco. Uma retomada do terceiro comando deveria ter apoio aí. A última vez consta, né, nos relatos que teve apoio do Peixão, que vem aqui sair uma
uma grande quantidade de vagabundo, de fuzil, aqui de Lucas, do Complexo Israel, até chegar lá no Macaco, obviamente isso aí causa um aparato muito grande, não é tão fácil, pode esbarrar com a polícia no caminho, ter uma troca de tiro, ter uma perda de fuzis muito grande. Entendi, cara, entendi. Agora, o que é complicado aí, Júlio Roque, é o seguinte, você reparou que, e nós já sabemos que o CV invadiu ali a região de Jacarepaguá e tomou várias áreas da milícia, né? Inclusive, eu conversei isso ontem com o Coronel Príncipe no podcast. Cara, só Rio das Pedras continua a milícia, todo o resto é Comando Vermelho. Região do Itanhangá, aquela parte ali da Tijuca, tudo aquilo é Comando Vermelho. Tomar dessa região aí, cara, Morro do Fubá, Campinho e aquele mapa que mostrou, nós vamos ter verdadeiramente um cinturão inteiro do Comando Vermelho. Vai ser um verdadeiro complexo. Júlio Roque, isso aí, cara, dentro das estratégias de guerra, né? Porque isso é uma guerra. É uma guerra não declarada, não é uma guerra contra um agente externo, um outro país, uma bandeira oficial, mas é tal como tem aí na África, né? Aqueles grupos que vão causando instabilidade. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, ô Júlio Roque? Por favor, irmão. Bem, vamos abordar alguns pontos, principalmente o ponto que narra a conquista de territórios, uma causa específica para narcoterroristas. Então, mais uma vez a gente cai na palavra que está sendo falada muitas vezes dentro da segurança pública, narcoterrorismo. Então, aí está caracterizado pelos mapas, né, que essa conquista territorial é uma característica intrínseca de narcoterrorismo. Primeiro ponto. Segundo ponto são as redes sociais. As redes sociais, né, depois que foram inventadas, todo mundo gostou muito, foi um sucesso muito grande, o advento delas estarem nos celulares, dos computadores passarem para os celulares e, como tudo na vida, o mal também se apoderou dessa dádiva chamada rede social. Nessa introdução como ferramenta, eles utilizam para mostrar, fazer marketing, né? Principalmente para os jovens, dessa liderança negativa, que é o caso do rapaz que sofreu aí um disparo na cabeça e veio a falecer sendo numa guerra de tráfico de facções. Então, a importância da propaganda, que a gente sempre frisa aqui com operações psicológicas, que isso não é mais uma coisa diretamente de guerras militares, e sim estão nessas guerras de tráfico de drogas e de gangues. Eles estão ficando cada vez mais espertos, cada vez mais estudiosos sobre o assunto e, como o Glauber disse, conquista de território estratégico e utilização das redes sociais como ferramenta de operações psicológicas. Muito bom, Júlio Roque, muito bom. Ô, Miquéias, você vê ali que tem de tudo, né, cara? Tem guerra, tem exaltação ideológica, tem conquistando ali, cara, o coração dos jovens, tem toda uma ideologia ali dentro das comunidades e apoio logístico, tem de tudo aí, Miquéias. É uma guerra. Agora, eu quero mais uma vez deixar destacado o que o Rio de Janeiro está passando. O Rio de Janeiro já tem vários territórios dominados e tem uma expansão absurda de uma facção de nome Comando Vermelho. Essa facção, daqui a um tempo, pode estar dominando praticamente toda a Zona Oeste, né? Tirando a região lá de Campo Grande, que está com a milícia, Zona Norte ali, e na grande verdade só tem poucos pontos, né? Tem Maré, tem Complexo de Israel, tem essa região que foi mostrada aí, Campinho, e o resto tudo é Comando Vermelho. Miquéias, por favor, irmão. Ô Glauber, essa região ali, ela é alvo de disputa há muito tempo, né? Uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar confrontos acontecendo há 5, 6 anos naquela região, com essa alternância de poder muito frequente. E ali, Glauber, realmente tem de tudo. Tem guerra, tem logística, tem exploração, só não tem a presença séria do Estado. A gente está vendo esses confrontos acontecendo, e o Estado vai ali e faz um serviço muito paliativo, nada que realmente consiga estancar essa sangria, estancar essa quantidade de mortes, não só de traficantes, mas de moradores também. Muitos moradores têm sido vítimas desses confrontos e
a coisa é tão grave, Glauber, que as pessoas perdem acesso ao básico, como, por exemplo, alguém para retirar os seus mortos. Mesmo quando mora um morador ou um traficante naquela região ali, se essa morte ela ocorre dentro da comunidade, é o morador que tem que colocar aqueles mortos num carrinho de mão e levar até a saída da favela para que ali possa vir uma viatura do IML resgatar. Essas pessoas não têm acesso ao básico, Glauber, que é um serviço do Estado para retirar um morto. É um serviço do Estado para ir lá e fazer uma perícia. Nós temos números ali, Glauber. No final do mês passado, em uma semana, morreram 5 moradores só ali no Morro do Fubá, no meio desses confrontos. Então, assim, essas pessoas elas estão largadas à própria sorte e, como eu disse, serviços básicos, como internet, por exemplo, ficam à mercê de quem é que está dominando agora. Uma hora eles têm que pagar para o Comando Vermelho, outra hora eles têm que pagar para o terceiro comando. E aí, se eles não pagarem, eles ficam sem o serviço, ou ainda pior, podem ser até punidos fisicamente, expulsos das suas casas, porque pagaram para a facção A, só que naquele momento quem estava dominando aquele território era a facção B. Então, assim, Glauber, ali tem de tudo, menos a dignidade para aqueles moradores, menos a presença do Estado fornecendo o básico para eles, que é segurança, que é acesso a um serviço de saúde. Moradores ali relatam que até para pedir uma viatura do SAMU para ir lá socorrer alguém que esteja passando mal é muito complicado. Bom, eu vi um vídeo, né, cara, no React, Fala Glauber React, eu reagi a um vídeo sobre esse Caioba, né? Parece que a história dele ali passa por um tal de Tio Baby e ele vai pulando de facção, né? Ele é cria e aí ele é esculachado, parece que a família dele foi esculachada. Tem esse Tio Baby também aí que teve tomou um tapa na cara do traficante. E aí aquela história de pular o muro, né? Como são facções, são territórios muito próximos, e aí os caras utilizam, né, desses crias. O que está em jogo aí, cara? Está em jogo, porra, uma molecada totalmente tomada ideológica, a molecada ruim, com capeta no corpo, com olhar de terrorista, ação de terrorista, tomado, a visão de mundo deles é completamente perdida. Então, o erro do Estado é não atuar nessa que a Polícia Civil tem chamado, né, de narcocultura, é o erro da Prefeitura de não atuar nessas regiões, nessas famílias. E na questão geográfica, cara, vai colocando a complexidade do terreno, né, cara? Então, o Rio de Janeiro é tomado. Você vê que no mapa, mano, volta, coloca o mapa novamente lá. Você vê que no mapa ali, ó, tu tem, porra, floresta, tu tem mata, e você tem um morro, e aí você tem ali, ó, facções do Comando Vermelho e facções do TCP. Então, todos esses elementos que nós estamos colocando aqui, cara, qual é a chance disso acabar? Morreu o Caioba, chega outro, vem um outro cheio de ódio, né, um vulgo cheio de ódio da vida aí, que, porra, tomado por droga, tomado por ódio, tomado por falta de perspectiva, tomado por tudo. Agora, o Batata, é sempre um prazer, cara, ter essas oportunidades de você colocar a tua experiência, né? Ali, eu te perguntei mais cedo quais batalhões estão ali. Ali você tem 9º Batalhão, você tem na região de Jacarepaguá o 18 e também tem o 3, né? 3º Batalhão do Meia. Então são 3 batalhões. Você tem toda essa dificuldade de terreno. Cara, região de Madureira, porque ali, esse pedaço de Madureira tem a Serrinha. Serrinha é TCP. Aí você tem ali, porra, que eu conheço bem, né? Que eu já passei muito por aquela região ali do metrô ali, que tem o Juramento, né? E Automóvel Clube. Aquela parte ali também é uma guerra eterna. O que acontece com esses terrenos no Rio de Janeiro? Tem 3 batalhões, mas o Rio de Janeiro não consegue estabilizar aquilo ali. A Zona Norte é largada pela Prefeitura. Como é que é operar e como é que a gente pode vislumbrar uma solução, cara, para isso? Porque Caioba, cara, sai Caioba, entra outro animal qualquer desse aí, um vagabundo que vai morrer rápido.
E esse vai embora, fica famoso porque acaba repercutindo nos jornais. Nós estamos fazendo isso aqui também. Aí tem um tal de Coelhão, tem um tal de Tio Baby, tem isso, tem aquilo, e eles mudam, cara, entra ano, sai ano, mas o fato é o mesmo. A guerra, o terreno continua o mesmo, os batalhões estão ali sem saber como acabar com essa guerra. Por favor, irmão. Uma coisa que seja bem clara, às vezes eu falo sempre aqui, né? O Rio de Janeiro não tem jeito, porque essas facções, você olha, são garotos descalços, sem camisa, correndo, drogados. Quando nós entramos dentro de uma comunidade que está em guerra, normalmente a gente vê rastros de sacolés, eles vão cheirando, fumando maconha, e assim sucessivamente. Uma coisa totalmente desorganizada, dando tiro de maneira à vontade, onde eles falam, pô, tem treinamento, tem aquela coisa toda. Gente, não é assim. Não se controla uma porrada de moleque doidão, sem camisa, desorganizado. Crianças, pô, isso é um moleque. É um moleque pra guerra. Você não pega um cara com 30 anos, com um know-how de guerra, com capacidade de centralização. Não tem. Lá na ponta não tem. Pode ter alguém aí por trás. Tem gente organizando, manipulando. Tá, mas lá no formigueiro não tá. E aí existe esses pontos cruciais. O Glauber citou muito bem aí a favela do Juramento. O Juramento é um problema eterno, já vem anos e anos e décadas e décadas. Por quê? Porque o Juramento, nas suas costas, vem o Complexo da Serrinha, que é enorme, enorme. E mais à frente, do outro lado, vem o Juramentinho, que pela mata ele liga aqui no Complexo Alemão, vem ligar o Fé Sereno. Então, pela Fé e Sereno, veja bem, pelo Sereno, pela Fé e Sereno, andando pela mata, ele consegue chegar ao Juramentinho, que é justamente em frente ao Juramento. Atravessa a linha e toma o Juramento. Ou seja, acaba se tornando um ponto de guerra constante, um ponto de interseção. O caso do Fubá, a mesma coisa. O Fubá fica do lado o 18º, do lado 18º, que abrange a favela da Praça Seca, ali, né, o Morro do São José. E do outro lado, no outro ponto, vem o 18, favela do Comércio, a divisa com o Morro do 18. Isso já são outras áreas, a distância. No meio fica o Fubá, Campinho Fubá. Porém, em frente ao Campinho Fubá, tem o Complexo da Serrinha. Ou seja, independente da facção que perca, eles recuam para dentro dos redutos deles, né? E aí eles se fortalecem e voltam para a guerra, sempre no momento oportuno. Sabe qual é o problema aí, cara? É que independente de quem ganha a guerra, quem tá ganhando é sempre uma facção, pô. Então, quando a gente fica discutindo aqui, pô, uma hora o TCP ganha, outra hora o CV ganha. Eu quero ouvir a hora que a polícia vai ganhar. Porque o tempo todo troca de facção e nesse tempo todo troca de facção. O poder muda entre eles, entre o crime. Então, essa cidade, ela tem polícia, tem governo ou não? Porque aí, cara, daqui a pouco, sabe qual a conclusão que o povo vai chegar? É melhor dar tudo pro Comando Vermelho mesmo, que acaba a guerra. Quando chegar nesse nível, estaremos aonde, Júlio Roque? Pelo amor de Deus, cara. Muito bem lembrado, Glauber. Estaremos aonde? Esses são os bolsões da ausência do Estado. São locais onde o Estado não apita absolutamente em nada. Quero pedir o Mano Walter para botar aquele mapa novamente, que mostra a complexidade do terreno. Exatamente. A complexidade do terreno. Vemos ali vias, casario e mata. São 3 terrenos completamente diferentes, um urbano, um quase rural e um de mata. Isso fez com que o BOPE, né, trocasse o uniforme dele, só para vocês entenderem que o terreno é diversificado. Então, o combate não está só numa área, só num tipo de relevo ou só num tipo de ocasião ou cenário. Então, o novo fardamento do BOPE, né, que é um fardamento camuflado,
pixelado, Marpat, ele foi conduzido exatamente para isso, para se confundir nos outros terrenos, como um multipropósito do Corpo de Fuzileiros Navais. E outra imagem interessante é a imagem que eles estão na mata, que parece ser filmado de um drone. Se o Mano Walter puder botar, a imagem é bem clara. As informações que você vê na tela, além da filmagem dos bandidos numa área de mata, uma mata até cerrada, mas uma mata, você vê um tom meio queimado, né? Um tom mais caído para o bege, você vê que é uma imagem de drone por causa da bússola eletrônica que tem ali. Aquilo ali ao meio é um indicador de direção do drone ou da câmera. Então, para a gente se ligar que toda vez que aparecer a imagem com informações marginais, tipo bússola, altitude e outras informações, velocidade, provavelmente está sendo filmado ou de um helicóptero ou de um drone. Senhores, é isso aí, cara. É triste e eu quero ver, porque assim, eu acompanhei segunda-feira no Fala Global React essa guerra aí. E naquele momento o Comando Vermelho tinha tomado. A reportagem, salvo engano, da Record, o repórter estava ao vivo 12h45 da tarde, ou seja, a hora do almoço. E tava uma baralha, meu irmão, uma chuva de bala de guerra, meio-dia. E até aquele momento, zero operação policial. O BOP não foi para lá, não teve uma operação conjunta do 3º, do 18, do 41, do 9º, de todos os batalhões daquela região ali, porque não é possível, cara, não é possível que a polícia militar fique acompanhando essa guerra sem que consiga fazer uma neutralização, que consiga dominar esse terreno. Eu sei da complexidade da polícia trabalhar, mas assim, cara, os caras estão tacando fogo ali desde sexta-feira, cara. Sexta, sábado, domingo, segunda, já estamos na quarta e a guerra continua. Esse Caioba foi embora, mas certamente tem os outros que vão querer ter a mesma fama e a mesma projeção que o Caioba. Então, Batata, para fechar aí, cara, finaliza esse bloco aí. Tem uma coisa muito importante, Glauber, que o que mais me entristece é que depois ainda de tudo aparece pessoas, apoiadores, dizendo que uma operação policial no local é o que oprime a comunidade. Existem muitos moradores de bem que estão sofrendo dioturnamente devido a essas trocas de facções hoje. Esses garotos segurando os fuzis hoje que não são mais aquelas coisas antigas, que é onde as pessoas se acostumavam, habituavam, aquele bandido regional, aquele cara que ajudava a sociedade, que conhecia todo mundo. Isso acabou. Agora são soldados de guerra que vêm de outras comunidades apoiar aquela comunidade e eles pouco conhecem os moradores, vivem rendendo os moradores de fuzil na cara. Isso constantemente. Por isso que eu sempre prego aqui, isso é mentira. Essa coisa que o bandido hoje respeita o morador, isso acabou. Isso acabou. Cara, o pior é o seguinte, cara, não tem respeito. Óbvio que não tem respeito. Se os caras exploram internet, gás, alimentação, água, eles exploram tudo. Então, ontem eu vi um relato de um guerreiro aqui no chat que mora em Rio das Pedras, ele falou, cara, a gente não tá aguentando mais. Por quê? A milícia de Rio das Pedras perdeu espaço pro CV. Ela atuava naquela região toda, agora só sobrou Rio das Pedras. Cara, acabou a fonte de receita, eles vão explorar cada vez mais. Eles vão, por sobrevivência, socar ainda mais a população. Quando chega o Comando Vermelho, os caras não são nem dali, porra, aquilo é negócio, é exploração de território. Agora, aquelas pessoas ali pagam imposto quando vai no supermercado, paga imposto no IPTU, paga conta de luz, né? Assim, aonde a Light consegue cobrar, né? E tudo isso, cara, tudo isso é ausência do Estado, pô. Ausência do Estado. O que o Júlio Roque colocou pra gente, imagem de um drone. Drone de quem? Drone dos bandidos? E os próprios traficantes estão operando drone? Pode ser. Agora, se for um drone da polícia, a polícia está acompanhando e não está fazendo nada, igual foi na Rocinha, o drone da polícia pegou os bandidos na mata. Ali, a imagem da mata, mano, volta, por favor, que o Júlio Roque deu destaque. Olha lá, tá ali na mata. Essa e o drone? Porque eu imagino o seguinte, cara, se for um drone do
da facção rival, eles estão usando exatamente um equipamento que dá vantagem na retomada do território. Então, se o TCP ou o CV pode usar esse equipamento, por que a polícia não usa? Por que a polícia não usa, cara? Então, assim, cara, menos um vagabundo, Caioba, igual foi Gotinha, igual foi TH da Maré. Mas minha pergunta é, o complexo da Maré lá do TH acabou? Tá uma paz? Ou tá tomado por outro? Tem um outro líder? A guerra aí acabou porque o Caioba morreu? Não. A guerra vai acabar quando o Estado fizer a parte dele e parece que o Estado está de joelho, de 4 para a vagabundagem do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa é a realidade que você tem que conhecer.